depois passa para nós. Né? Amém. A samaritana, a mesma coisa. Pode ver que ela era uma mulher samaritana. Jesus, ao falar com ela, acontece a mesma coisa. Ela vai para a cidade e chama quem? A Bíblia fala que ela chama os homens da cidade, né? Não chama as mulheres. Ela fazia parte de um grupo seleto admirado pelos homens, né? Mas ela Verdade, chega lá verdade. transformada. E o que acontece é uma salvação. E Jesus permanece na cidade alguns dias e uma obra linda começa entre os samaritanos. E por que ela não acompanha Jesus? Porque a mensagem dela ia ser muito mais poderosa entre os seus. Pode ver, irmãos. Irmãos, deixa eu aqui fazendo mais uma aplicação pastoral, tá? É muito fácil a gente ser bênção. Guarda isso. Entre aqueles que nunca conviveram conosco. Entendeu? Porque aí a gente tem uma performance, eu diria, religiosa apenas. Evangelizar na rua é muito bom, nas praças é maravilhoso. Confrontar as pessoas ao ar livre é espetacular. Mas ganhar os seus, ou ser uma testemunha viva entre a tua família, entre o teu mercado de trabalho, entre a sua parentela, isso é extraordinário. Por quê? Porque não é a mensagem de que prega só, é de quem vive. Guarde isso. Infelizmente, os nossos dias são dias de muitos pregadores pregam bem nas praças, confrontam bastante as pessoas com os 4 passos da salvação, mas entre os seus familiares deixam péssimo testemunho. São tidos como falsos profetas, como hipócritas. Por quê? Porque não vivem o que pregam. A maior mensagem que a gente pode fazer não é essa que a gente só proclama na praça, mas é essa que a gente proclama quando a gente acorda e quando a gente vai deitar, entre os que estão ao nosso lado. Guardem isso. Podem ver que a samaritana e aquele habitante de Decápolis, ou Gerazeno, ou Gadareno, eles foram testemunhos vivos de uma transformação poderosa entre os seus. Seja assim conosco também, tá bom, meus irmãos? E agora, para a gente concluir aqui, né? Pensei que ia dar 3 capítulos, aí. O negócio é 2 e olha lá. Vamos que vamos. Geografia física da Palestina. Né? Aqui vai ser um pouco mais rápido, né? Eu peço que os irmãos estejam. Vocês veem como é importante, desculpem, irmãos, a leitura de vocês com relação ao livro, né? Porque senão a gente não rende muito, né? Então, pode ler para nós aqui, pastor Johnny, a primeira frase? Agora, geografia física da Palestina. Certo dia, o Senhor Deus deu a seguinte ordem a Abraão: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Gênesis 13:17. Tempos depois, ele disse o mesmo a Moisés: vede a terra, e tal é. Números 13:18. Sob o Aí, tá comando. bom. Ok. Aí, tá bom. Aí, aqui agora eu quero que você leia essa parte para nós, irmão. Aqui no meu livro está diferente, desculpa. Então pode ler sim. Pode ler? Pode. Sobre essa terra, David Ben-Gurion, jornalista e primeiro chefe de governo do Estado de Israel, declarou: o antigo país formava uma estreita faixa que se distendia ao longo do Levante. A leste confrontava com a orla ocidental do grande deserto sírio-árabe, ao sul separava do Egito e a área inculta do Sinai. Ao norte, o extremo do país era marcado pela cidade de Dan, junto à nascente principal do Jordão, próximo ao Monte Hermon. A distância total de Dan a Beerseba, nos dias do Antigo Testamento, era de 225 quilômetros, e do Mediterrâneo à entrada do deserto a leste tinha mais ou menos 130 quilômetros. A área de Israel nos dias de Davi era de 29.250 quilômetros quadrados. A área do atual Israel é de 27.800 quilômetros quadrados. Perdão, quilômetros quadrados. Depois da Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, o território de Israel passou a ter 89.351 quilômetros quadrados, com a seguinte distribuição:
Aí aqui são as dimensões, né? Uhum. Não há uma necessidade para que a gente decore isso. Agora eu queria destacar aqui a orla do Mediterrâneo. Leia para nós. Legal. Nos dias bíblicos, Israel tinha 418 quilômetros de costa. Olha Suas só, pos- só uma observação. Desculpa, é que não tem como eu Imagina. te interromper sem dizer, né? Em 418 quilômetros de costa. Dá uma ideia para quem já foi para o Rio de Janeiro, daqui para o Rio de Janeiro tem 500 quilômetros aproximadamente, né? Então a gente pensa assim, É coisa Israel de... é pequeno, né, irmãos? Quando a gente pensa, um professor meu dizia que Israel é menor que Sergipe, né? A gente, nós brasileiros, a gente tem uma dimensão tão grande de tanta terra, tanto lugar, até mesmo aqui em São Paulo, a gente não observa, a gente não tem essa dimensão de valorizar, né? Até porque hoje em dia, nos nossos montes, está tudo construído. Pode ver. A gente valoriza a cidade, né? Mas a gente não destaca o monte na cidade. Porque está tudo pavimentado, está tudo construído. Mas na antiguidade eram cheios de detalhes para dar endereços, né? Como que você ia saber distinguir entre um monte e o outro? Tinha nomes. Ao monte da família tal, ao monte que divide com tal, ao monte Hermon, né? Então, aqui eu só fiz uma questão de 418 quilômetros, é tão perto, né? A orla, né? Pode ler mais um pouquinho. Legal. Suas possessões iam da tribo de Asser, que limitava ao norte com a Fenícia, e desciam ao Carmelo. Manassés ia do Carmelo até perto de Jope, onde começavam os limites de Efraim e uma pequena parte da tribo de Dan. Daí para o sul começavam os impérios dos filisteus. A orla mediterrânea conta com as seguintes divisões. Aí, só dá mais uma pausa. Lembra que nós falamos dos filisteus? Que não tinha nada a ver com os judeus, possivelmente vieram da Grécia, outras regiões do Ocidente, se estabeleceram e queriam dominar aquela região. E aqui Sim, vai vir essas divisões, né? Depois vai comentar um pouco sobre o Planalto Central. Leia para nós só essa parte do Planalto Central. legal. Planalto Central corre de norte para sul, entre a faixa da orla mediterrânea e o Vale do Jordão, e vai dos contrafortes da cadeia dos Líbanos, na Fenícia, e se dirige para o extremo sul do Negueb, em pleno deserto, passando naturalmente pelo Mar Morto. As principais divisões do Planalto Central são... Faço menção aqui, Não, pastor? tudo bem, não precisa, né? Ok, Aí só mostrando o alto da Galileia, Esdraelon, Jezreel, Samaria, Judéia, Negueb. E aqui o legal. que eu quero agora destacar um pouco aqui com vocês, nesse final da aula, é o seguinte: o Vale do Jordão e o Mar Morto. Porque na próxima matéria, que nós estaremos trabalhando semana que vem, com mais detalhes, mas eu gostaria já de entrar, a gente vai falar um pouco sobre a hidrografia da Palestina, ou seja, os rios. Mas leia para nós aqui sobre o Vale do Jordão e o Mar Morto. Vamos lá. É o contraste geográfico mais chocante da Terra. Nossa, essa região palestínica vai do Hermon, que se ergue soberbo a quase 3.000 metros, e o Vale do Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Acresce a isso que o leito do Mar Morto está a 400 metros de profundidade. As principais divisões desses vales são: primeiro, do Hermon ao Vale de Ula; 2, do Vale de Ula ao Mar da Galileia; 3, do Mar da Galileia ao Mar Morto; e 4, o Vale do Mar Morto. Olha aqui. Irmãos, essa parte eu quero dar um destaque em especial, por isso que a gente hoje não vai se aprofundar muito, mas assim, olha que cenário fantástico. E quando a gente começa a pensar um pouco na importância desses rios, a maneira em que eles estão, a questão do Hermon, lembra do monte do Salmo 133? Lembram? Cidade dos Montes, né? Significa irmão. Cidade dos montes.
né? O Salmo 133, quando fala sobre como o orvalho do Hermon, pode ver que o Salmo 133, que é aquela expressão, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí ele faz duas analogias. A primeira é do óleo que unge a cabeça de Arão, que desce para a sua barba, invade as abas das suas vestes. E a segunda analogia é do orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Olha, o Hermon... vamos pegar o mapa lá. Vamos viajar um pouquinho nos mapas. Vamos lá. Aqui, ó. Monte Hermon. Estão vendo o Monte Hermon aqui em cima? A norte? Está dando para ver? Deixa eu abrir. Tá Ó, bem Monte pequenininho. Hermon. Agora deu para ver. Monte Hermon. Tá vendo? Aqui em cima, em Dan. Já divisa final que faz fronteira, né? Monte Hermon. Ele está falando que o orvalho do Hermon desce até onde? Os montes de Sião. Peraí, que eu fiz alguma... Vamos pegar aqui esse outro mapa. Eu não quero pôr comentário. Isso. Então, vamos pegar aqui de novo, ó. Vamos pegar esse mapa aqui, ó. Monte Hermon. Aqui, ó. 3.000 quilômetros de altitude. Ele, daqui, irmãos, que deságua muitas corredeiras que vêm para esse vale que foi dito, Vale de Ula, e também vem para o Mar da Galileia. Ou seja, as águas do Mar da Galileia, sua grande maioria vem do Monte Hermon. Há um degelo aqui. E há nascentes também. É claro que tem outras nascentes, né? Mas em especial é o Monte Hermon. Uma das coisas mais fantásticas que acontece com Israel, irmãos, é essa questão do orvalho. Muitas vezes Israel não chove tanto. Ó, eu peguei aqui no sul, essa parte sul, um pouco mais para baixo, tá o quê? Tá o Sinai, a cordilheira do Sinai. Então, quando o salmista retratava isso, sobre Israel sempre pairava muito uma brisa, um orvalho. E aqui, nessa analogia do Salmo 133, ele fala que esse orvalho e essa unção, a unção que está no sacerdote, Arão, e o orvalho que está no irmão, se compara ao que há entre nós quando a gente vive uma vida em comunhão. Nesse ambiente de comunhão, na analogia da unção da barba e do orvalho do monte, que nos irriga e que nos dá saúde para as nossas plantações, é quando a gente vive em comunhão com os irmãos. E é nesse contexto de comunhão genuína, na semelhança de Tiago, João e Pedro, que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Fantástico. Pode ver que aqui, essa poesia, ela está calçada, né? É um salmo de Davi. Quando Davi a compõe, ele olha para o sacerdote, ele olha para o poder que há no sacerdote, ele olha para a unção que havia sobre a vida sacerdotal. Ele sabia que Arão foi o principal sacerdote, o sumo sacerdote que tinha ali as suas dinastias. Possivelmente, Davi deve ter visto o bastão de um sumo sacerdote sendo passado para o outro. E ele também, como uma ovelha desse grande pastorado, que não pensem vocês, irmãos, Davi ouviu os seus sacerdotes, guarde isso, isso é fantástico, é fantástico. Davi, ele não era autônomo, ele era um rei, que trabalhava debaixo da autoridade dos pastores, que trabalhava debaixo da autoridade dos profetas. Olha a importância de Natã para trazê-lo de volta. Davi, ele era um com eles, mas ele não era maior do que eles. Davi não afrontava os sacerdotes, Davi consultava os sacerdotes. Davi não fazia papel de sacerdote, Davi era profeta, mas Davi dependia dos sacerdotes. Pastor, mas está falando besteira. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Pérez usa. Estão trazendo a arca, uma carruagem,
Ela tropeça, Uzá faz o quê? Toca na arca. Segura para não cair. Afinal de contas, é a arca, né? Sim. E o que acontece? Morrem. Por quê? Porque infringiu uma lei. Qual era a lei? Eles não eram levitas, né? Não eram levitas. Isso Uzá mesmo. era um hebreu piedoso. O que o texto estava dizendo ali? Coisa de levita se faz por levita. Foi separado por Deus? Faça a obra. Não foi, não põe a mão, que senão vai vir a rotura de Deus, o castigo. Isso é muito forte, hein, Glória a irmão? Deus. Olha Glória só, a agora Deus. vai melhorar. Isso, a ideia vai melhorar. Meu Deus, mais. Glória. Vai, sabe por quê? Porque o que Davi faz? Isso que eu quero que vocês guardem. Vai melhorar não pela sentença de Uzá, coitado. Uzá é que nem a gente, irmãos. Uzá quis fazer uma coisa com coração piedoso. Eu creio que Uzá está no céu, tá, irmãos? Amém. Mas o que Deus estava exercitando ali? Não toque, filho. Você não foi chamado para isso. Uma linguagem nossa. Você foi chamado para pregar, prega. Você foi chamado para pregar, não está pregando? Ai, cuidado. Você foi chamado para quê? Faça. Você foi chamado para administração pública? Então vai cuidar. José do Egito foi chamado para administração pública. Daniel foi chamado para administração pública. Mas Josué foi chamado para quê? Para conquistar a terra. Cada um na sua vocação. Mas onde vai ficar melhor? Não é a complacência ou a compaixão por usar, não. Davi não fala nada. Davi não se injuria. Davi consulta Deus. E consulta quem? Os sacerdotes. Aleluia. A retomada da condução da arca sob a liderança de Davi já não é mais com homens, são com sacerdotes. O que Davi estava dizendo assim, Senhor, me dá uma direção. E aí vem a direção. Qual é a direção? Sacerdotes são separados por Deus para guiar Israel, para pastorear Israel, e dentro desse complexo, dessa tarefa, sacerdotes são aqueles que dentre as 3 famílias, coatitas viram sacerdotes, os meraritas e os gersonitas se tornam levitas, e eles têm funções com o tabernáculo e com o templo. Davi, ele fica quieto, ele fica desesperado, porque ele podia pecar e morrer também. Então, o que ele faz? Ele vai aprender com os sacerdotes. O que a gente faz? E aqui a gente vê como ele trabalhava. Quando ele compõe esse salmo, ele está valorizando a unção dos pastores de Israel. E ele era uma dessas ovelhas. Quando ele compõe esse salmo, ele estava olhando para a geografia. Ele sabia do irmão. Muitas vezes vinha essa brisa que irrigava toda a sua nação. Mas quando ele faz esse salmo, ele sabia, na sua essência, o poder que Deus derrama sobre o quê? Sobre nós, filhos dele, quando estamos em verdadeira, o quê? Comunhão. Que assim como Deus separa um ungido e separa um monte para abençoar muitos, assim é a comunhão entre nós. Quando a gente vive essa comunhão genuína, o vínculo do Espírito, há uma bênção do Senhor e a vida para sempre. Fantástico. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, Davi, ele vai para os pastores e ele vai para a geografia e faz uma poesia. Olha que riqueza. E é assim que eu quero terminar hoje, para a gente deixar para a semana que vem, né? Essa complexidade. Porque aqui, nessas 4 divisões, do Hermon ao Vale de Ula, do Vale de Ula ao Mar da Galileia, do Mar da Galileia ao Mar Morto e o Vale do Mar Morto. A gente vai, né, passear um pouquinho e a gente vai trabalhar um pouco. Vamos só ler essa parte do livro para a gente concluir? E aí a gente termina aqui, né, e a gente deixa para a hidrografia. Eu trouxe até uns mapas para a gente falar um pouco do Mar Salgado, tudo, mas a gente vai deixar para semana que vem. Vamos lá. Onde estávamos? Aqui, né? Transjordânia. Transjordânia, isso aí. Refere-se à porção de terra que fica além do Jordão, isto é, a leste desse rio. Limita ao norte com Damasco e Hermon, a oeste com o Jordão, a leste com o deserto Sírio-Árabe e ao sul com Aldi, Euesa, que é o bíblico Zered, Deuteronômio 2,13. Suas principais divisões são, menciono?
Pode sim, rapidinho. Ok. Só as primeiras, só o que está em destaque. Ok. Terra de Golã ou Baçã. 2, o Aurã. 3, Gileade. E 4, Altiplano de Moabe. Essas E são as, é- desculpa. pode falar? Essas são as principais regiões da Palestina de outrora. Naturalmente, o Israel de hoje tem uma configuração diferente e não inclui a Transjordânia, com exceção da parte norte. Devemos gravar bem essas partes. Dentro delas, colocaremos em capítulos independentes os acidentes geográficos, como hidrografia, a orografia, as planícies, os vales, os desertos, os caminhos, entre outros. Maravilha. E a gente parou aqui, porque, como eu disse, eu desejava ter falado, mas a gente vai trabalhar com um pouco mais de detalhe aqui a partir da semana que vem. Como vocês já sabem, irmãos, eu também, né, estou pesquisando bastante para poder ser muito útil a vocês. Professora Aparecida que dá esse módulo, e enquanto ela não estiver bem, eu que vou trabalhar aqui com vocês para poder estar abençoando vocês. Tá bom, meus irmãos? Mas Amém. olha, é uma delícia poder a gente aprender um pouquinho mais e conhecer a geografia, porque, como há pouco eu disse para os irmãos, né? Tem horas que nós, no nosso dia a dia, não conseguem enxergar. Como eu disse, eu citei o Salmo 133. Olhando agora essas descrições, um pouquinho sobre a distância, o que ele realiza, os acontecimentos, os fatos, de uma forma geral, ficam mais compreensíveis à poesia e até à revelação sagrada. Né? Como eu comecei a nossa aula, né? Comecei a nossa aula falando de Jesus sentado no monte. Verdade. E o monte, ele tem todo esse significado de a gente contemplar algo grande, que remete ao lugar mais próximo de Deus. E também Deus fez do monte um palco da revelação. Ou quando não foi da revelação, foi um palco de alguns acontecimentos ou de algumas lições, como foi o caso do irmão aqui. A importância que ele tem para Israel. E a gente vai se deliciar um pouco aqui no Mar da Galileia, né? E principalmente no Jordão e no Mar Morto, na aula da semana que vem. E como a gente leu, ele fica 400 metros abaixo do nível do mar. Pensa nisso. Um Mediterrâneo, vem o Rio Jordão e de repente ele deságua no Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. E o leito mais profundo ainda do Jordão é mais 400 metros abaixo, ou seja, é um buraco, né? E o planeta está em movimento. E ainda ele existe até hoje, está lá. Isso é fantástico, né? Então tem toda uma história, né? Desde o Velho Testamento, principalmente no Novo. E a gente continua semana que vem. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário? O que o senhor mencionou agora do nível está 400 metros abaixo do nível do mar, eu ouvi recentemente um comentário de um cientista informando sobre como é quente essa região, e aí ele faz menção das passagens onde os discípulos estão caminhando com Jesus e as tempestades acontecem. Eu achei interessante que ele fala que esse efeito estufa, né? Na verdade, como as montanhas estão ao redor, geralmente a parte fria das montanhas, elas descem até essa área quente e por isso provavelmente ocorreram aquelas supostas tempestades. Suposta não, aquelas tempestades que a gente vê relatando biblicamente. E aí ele prova cientificamente que isso é super provável e que de fato o que a Bíblia menciona é sim verdadeiro. Sim, sim. E conhecer a geografia é um passeio nas páginas da Bíblia, né? Então, mas muito obrigado, pastor Johnny. Né? Há mais alguma dúvida ou comentário, Gil? Pastor Johnny? Um detalhe bem interessante do monte, né? O pastor estava falando sobre os montes. O Monte Hermon, né? Foi onde foi estabelecido o tabernáculo, né? Onde ficava a arca e tudo. Muito legal.
quando a gente começa, você vê, a estudar um pouco mais, aí a gente começa a visualizar melhor, Sim, porque a gente faz uma leitura passeando pelo lugar. Enquanto a exatamente. gente não conhece a geografia, né, deixa eu até fazer uma citação. Eu estou lendo as Crônicas de Nárnia, a Que obra legal, completa. que legal. E C.S. Lewis, Fantástico, eu né? dou risada, eu dou risada. Eu falo, meu pai, ele é genial. A maneira que ele escreve é fantástica. E por ser uma ficção, né, então ele cria mundos, né? Vai de um lugar, vai para o outro, conta as coisas. E como a linguagem dele é muito Palpável, né? palpável, concreta, aí dá para a gente imaginar. Mas um leitor da Bíblia, se ele não tem um pouco da noção da geografia, fica tudo muito vago. Fica um Verdade. pouco vago, porque por exemplo, né, como eu disse, as dimensões bíblicas não são tão grandes, pensando comparado aos nossos dias e o Brasil. A gente é muito grande, né? A Extensão gente é muito muito grande. extenso, então a gente não tem assim uma valorização, né? Por exemplo, uma coisa que eu noto em Suzano, né? Suzano venta muito, né? Já repararam? Demais. Venta demais. Demais. Então, dependendo da época do ano, o vento te corta, porque é uma planície, né? Ferraz já tem algumas montanhas, né? Poá, poucas. Aí Suzano é mais uma planície. Chega até em Jundiapeba, que aí começa alguma coisa para ir ter alguns montes de Mogi. Então, é um corredor. Suzano é um corredor de vento. Muito interessante. E dependendo da época do ano, você vê que o vento está de um lado e o vento está do outro lado. E é vento de tudo que é lado. E a gente só percebe isso quando a gente começa, por exemplo, né? Onde eu percebi isso? Porque eu sou morador de Poá. Poá, eu moro aqui perto de uma planície, de um certo relevo. Minha casa está um pouco mais alta, um pouco mais alto do que o trilho do trem, que está quase, talvez, 500 metros da minha casa. E a trilha do trem é uma planície, né? Você pode ver. Pode ver que o trem não sobe e desce, né? Eles Não tem tentam morros. margear em lugares que sejam praticamente do mesmo nível. Então, assim, aqui em casa não venta tanto. Não venta tanto. Estou perto de alguns montes. Mas em Poá eu notei isso porque eu gostava de fazer meus exercícios no Max Pep e muitas vezes um vento. Aqui em Poá não tinha vento, chegava lá um vento. E aí você começa a notar. E dependendo da época do ano, eu percebia isso também. Falava, agora é tal época, o vento vem de lá para cá. E dependendo da região, corta mais, porque sobe o vento da praia, ou senão é o vento que vem do interior. Interessante, são coisas que a gente não nota. Mas quem conhece a região sabe, né? Então, como enriquece a leitura, como enriquece para nós, né? Então, eu espero poder estar sendo bênção para vocês e poder estar esclarecendo. E também, eu já digo de antemão, qualquer coisa que eu, por acaso, entender, né, de uma forma errada, aprendendo também, porque, como eu já disse nas outras aulas, não é a minha praia, né? Minha Amém. praia é mais as outras, mas a gente, modéstia à parte, foi um bom aluno, então dá para a gente passar boas lições. Tá bom? Amém. Amém. Beleza, irmãos, estamos aí. Que Deus abençoe, Deus né? abençoe. E que Deus continue abençoando os irmãos, a igreja, e continuemos juntos nessa caminhada tão nobre que é a da expansão do reino, tá bom? Amém. Amém. Eu orando por vocês, vocês orando por nós e Não tenha dúvida. continuem orando mesmo que a gente precisa, tá bom? Uma boa semana. Amanhã eu subo as aulas para o nosso canal, tá bom, irmãos? Fiquem com Deus. Graça e paz. Graças a Graças Deus. a Deus. Grande abraço e boa semana aí para todos. Amém. Amém. Paz. Amém.